A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de Apologética. Você está me vendo pelo canal Dois Protestantes, se inscreva nesse canal, dê o like. Você está vendo este vídeo também pelo canal Tradição Católica dos Debates. Não esqueça aquele like para o YouTube rodar para mais pessoas e a compartilhar nos seus grupos. Muito bem, hoje eu vou provar, vou destruir uma heresia protestante que afirma, nesse texto aqui, que Jesus fundou a igreja sobre ele. Eu vou provar para você, mostrando dentro da Sagrada Escritura aqui, ó, com esse texto. Mostrando dentro da Bíblia, arrancando o couro pelo sovaco, tirando a máscara dessa mentira, né? Isso aqui é jogado para muitos católicos, né, que não tem conhecimento. Aí o católico, né, um irmão disse, né, nos comentários esses dias, irmão, só convence os infiéis. É verdade. Só convence os infiéis. Os fiéis não vai porque os fiéis já conhecem a verdade. Né? Essa que é a realidade. Muito bem. Estou com o texto aqui da fundação da igreja. E o que é que o texto aqui está dizendo? Veja aí, ó. Mateus, os irmãos dizem, irmão, você não disse o livro, eu tenho que lembrar de dizer o livro. Meus irmãos, quando eu não lembrar de dizer o livro, vá na descrição que está lá, com os capítulos e os versículos com o nome do livro, tá? Muito bem, vamos lá. Mas aqui nós estamos em quê? Mateus 16, 18. Aqui, ó. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro, de rosa lá no canto aqui. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, aos protestantes, eu te digo que tu és Pedro. Jesus está dialogando com quem? Com quem? Com Pedro. Jesus está se dirigindo a quem? A Pedro. Aí aqui, os protestantes dizem que depois da vírgula, ele já não está mais conversando com Pedro, é consigo mesmo, porque diz, eu te declaro, tu és Pedro. Aí o protestante diz que Jesus fez assim, não está na Bíblia isso aí. Apontou para ele e disse, e sobre mim, esta pedra, edificarei a minha igreja. Isso é um erro teológico grande. Não é pequeno, não. Sabe, meus irmãos? Tem vários pastores protestantes nos Estados Unidos que eles mesmos refutam esse entendimento protestante. Que Jesus fundou a igreja sobre ele. Porque se Jesus fundou a igreja sobre ele, Jesus era a igreja, ele tinha que viver aqui na terra para sempre. Não era para ter os seus ministros, não era para ter aqueles que eles encarregou de perdoar os pecados, João 20, de 21 a 23, para entregar seu corpo e sangue até a sua volta, Lucas capítulo 22, versículo 19 a 20. Entende? Então não era para ter. Não era para ter. Era só Jesus a igreja, só ele está servindo, só ele o sacerdote. Aí já começa por aí a desmontar a mentira protestante, a deturpação protestante, a heresia protestante. Ora, se a própria Bíblia mostra, com todos os versículos, com toda a razão, que a igreja foi fundada sobre os apóstolos, é porque temos argumento para dizer isso. Tanto os pais da igreja também interpretaram assim, como nós estamos mostrando com a Bíblia. Porque Jesus está se referindo a Pedro. Ao protestante chegar aqui e diz, não é a pedra de João 1,42. Qual é a pedra de João 1,42? Jesus encontra Pedro e diz, tu és Simão, de hoje em diante serás chamado Kefas. Se escreve Cefas, C-E-F-A-S. Tu és Kefas, mas se lê Kefas, uma palavra aramaica, que designa rocha, que designa pedra. Não tem o masculino de pedra no aramaico. Jesus falava o aramaico. Jesus falava o dialeto do hebraico, o aramaico. Quando Jesus fundou na Cesareia de Filipe sua igreja sobre Pedro, ele estava falando em quê? Em grego ou estava falando em aramaico? Estava falando em aramaico. O evangelista Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Quando ele foi traduzido para o português, perdão, para o grego, aí mudaram Kefas para Petros. E você sabe que nós temos hoje nas nossas versões, não estranhei se alguma versão católica, aqui no lugar de Pedro, apareceu o termo Kefas. Entendeu? Apareceu o termo Kefas. Você sabe por quê? Porque Jesus está se dirigindo a Pedro. Só que os apóstolos chamavam Pedro, como nós chamamos, masculino,
o Petros, masculino, no grego. Pedro era homem. Quando passa para o... Pedro era homem. Então, logo no aramaico, não existindo o masculino para ser empregado a Pedro, o Kéfos, não tem o Kéfos, mas sim só tem a Kéfas, só existe a palavra feminina. Uma pessoa chegou nos comentários e disse, não existe também a palavra masculina em português. Não existe, meu filho. Vai estudar, é Pedro. O masculino de pedra. Vai entender das coisas. Tem gente que eu não sei não. Olha só. Quando essas versões que nós temos veio do grego, que está Petros, logo que foi traduzido o evangelho, que estava escrito em aramaico, para o grego, então eles não colocaram Kéfas, que é a palavra aramaica. Eles traduziram o Kéfas para o grego, substituindo pelo Petros, porque ele era homem. Petros. Aí por isso que nós temos hoje o Pedro, que vem de Petros, que vem do grego, não do aramaico. Que foi que Jesus fundou, falando o aramaico na Cesareia de Filipe, sobre essa passagem aqui. Por isso é Kéfas. Por isso Jesus está dizendo o quê? Eu te declaro, tu és Kéfas. E sobre esta Kéfas, edificarei a minha igreja. Aí a confusão protestante está aí do grego, é Petros. É Petros quer dizer que não é pedra. Então Jesus disse, eu estou fundando sobre mim. Edificarei sobre mim, pedra, a igreja. Pedro é pedra. Ou seja, Kéfas é rocha, é pedra. Jesus é pedra do ângulo. Pedra angular quer dizer de cima, principal, cabeça. Pedro é Kéfas, pedra, corpo. Onde Jesus fundou, o alicerce onde Jesus fundou a sua igreja. Jesus está se dirigindo a Pedro. Até quando vai para o versículo 19, ele ainda está se referindo, veja, o antes se referindo a Pedro. E eu te declaro, tu és Kéfas. E sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é o inferno que investe contra a igreja de Cristo? Protestantismo. Continua falando com Pedro, 19. Ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão Fábio, você pode provar com Bíblia? Você pode mostrar que Jesus edificou aqui. Ó. Você pode comprovar com Bíblia, irmão Fábio, o que você está falando? Você é um cara semi-analfabeto. Às vezes sai palavras erradas por não entender muito bem o português. Um semi-analfabeto que o Espírito Santo, sem saber nem escrever, ensinou o espanhol. Não 100% do espanhol, mas 90% do espanhol. A ponto de compreender um dos maiores apologistas dessa terra em Bíblia, que chama-se Padre do Estouro. Eu já falei com muitas pessoas em espanhol, lá da América Central, uma colega minha que tem lá, de El Salvador, do Peru, do Chile, da Argentina. Mas eu não compreendo nenhum perfeitamente como eu entendo o Padre do Estouro. Foi obra do Espírito Santo, entender, rapaz. O Espírito Santo disse, eu vou dar graça de você entender como ele estivesse falando em português. Quando o Padre do Estouro fala para mim, no meu entendimento, ele está falando em português. O que eu entendo, que chega na minha, o cérebro transmite, para o meu entendimento, está falando em português. Você tem uma ideia. Como pode acontecer isso com você analfabeto? Porque as coisas de Deus, meus irmãos, não tem explicação. As coisas de Deus é mistério, mistério se vive. Olha só. Tu és Kéfas, aramaico. Está falando com Pedro. Irmão Fábio, deu um versículo dizendo que ele edificou sobre os apóstolos. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Kéfas, edificarei a minha igreja. Edificar a igreja sobre Pedro. Você prova com Bíblia, irmão Fábio? Prova na hora. Efésios capítulo 2, versículo 20. Versículo 20, veja só. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Espera aí. Como é que é? O protestante diz que Jesus edificou sobre ele. Como está dizendo que foi edificado sobre os apóstolos? Porque Jesus está falando com Pedro e prometendo a Pedro a edificação da igreja sobre ele. Kéfas,
pedra, Kefas, pedra. Kefas, João 1:42. Kefas. E a Bíblia da Ave Maria, onde contém a Neo Vulgata dentro dela, ela vai apresentar Kefas em Gálatas, ela vai apresentar Kefas em Coríntios, ela vai apresentar Kefas em Atos dos Apóstolos, em várias passagens bíblicas chamando de Kefas. Entende? Kefas. Até os gregos chamavam Pedro de Kefas. Podia te chamar de Petros, já que, não é? É o masculino de pedra em grego, Petros. Em português, Pedro. Que é o masculino de pedra. Aqui está, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então Jesus edificou sobre o apóstolo Pedro, que é a cabeça dos outros apóstolos. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Veja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então fundou sobre os apóstolos. E profetas. Quem são os profetas? Aqueles do capítulo 10 de Lucas, 72 discípulos. Tendo por pedra angular a pedra de cima, cabeça, pedra cabeça, Cristo Jesus. Porque a igreja é corpo e Cristo cabeça. Pedra do ângulo significa o quê? Que ele é a cabeça da igreja. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:18. Ô, meu irmão, se você não entender um semi-analfabeto falando com uma linguagem simples, você está usando aqui coisas misteriosas. Um dia eu usei aqui falando no vídeo que o padre Paulo Ricardo falava palavras difíceis de entender. O sujeito veio falar aqui. Olha. Rapaz, como as pessoas não têm entendimento, não é? Vai para os vídeos das outras conversar besteira, rapaz. Não faça isso, não. Veja só. Eu falei assim, que eu falo numa linguagem simples, de um semi-analfabeto que usa uma linguagem das mais simples, das simples, por não entender, porque não tem formatura, como o padre Paulo Ricardo tem, que fala, padre Paulo Ricardo é como se estivesse falando coisas misteriosas, como falasse inglês, daqui a pouco grego, daqui a pouco... Um pouco difícil de se entender nas colocações das palavras. Você que tem estudo está certo, você tem estudo. Você entende. Né? Pedro também era semi-analfabeto e foi o primeiro papa. Eu não sou ninguém. Só alguém que tenta mostrar a verdade e cortar as pernas da mentira para que ela caia logo de vez. Veja aí. Outra prova é se nós passarmos uma folha para frente desse texto, você vai ver outra prova que o sujeito, se não ouvir essa igreja, que tem a cabeça Pedro, essa cabeça Pedro depois, lá em Lucas 22:31, vai dizer: Satanás te peneirou, pediu para te peneirar, eu orei por ti, tu confirma teus irmãos. Confirma. Em João 21:15 está lá: encaminha, tu me amas mais que esse, sim, tu sabes que eu te amo. Então encaminha meus cordeiros, encaminha minhas ovelhas. Tá, os cuidados do pastoreio de Pedro agora. Pastor visível de Cristo. Que tem as chaves, o poder de ligar e desligar. Padre do Estouro disse: é bonita a sua igreja, quando ele dialoga com outros pastores. É bonita a sua igreja, é tudo bonito que você está falando, mas não tem as chaves. Não tem o poder de ligar. Não liga. E esse poder de ligar aqui nos liga ao céu através dos sacramentos que nos é dado pela igreja apostólica. Não for apostólica, esse sacramento é falso. Vamos para o capítulo 18, olha só. Veja aqui, ó, do meu lado. Capítulo 18, versículo 18 de Mateus. Jesus continua falando na igreja. Os protestantes usam o 21. Não é o 21, deixa eu ver. Os protestantes usam o 21, é o 20. Isso, está falando da igreja. Quando tiver 2 ou 3 da igreja, filhos da igreja, Jesus disse: falando em meu nome, estou no meio deles. As protestantes tiram esses 3 do versículo 20 aqui embaixo, ó. Ó. Que os protestantes usam. Veja que o texto, eles tiram o versículo fora do contexto. Está falando de quê? Da igreja. Você sabe que só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada e é no Evangelho de São Mateus o termo igreja. Jesus só fala 3 vezes na igreja. No capítulo 16, ele ficará em minha igreja. E aqui no capítulo 18, versículo 17, aparece 2 vezes o termo igreja. Certo? Existe mais de 60 vezes falado pelos Atos e as cartas dos apóstolos em igreja.
Os protestantes aqui, ó. Ao entendimento protestante, ó. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. As protestantes complementam aqui embaixo. Pode criar, botar o nome numa placa e pregar lá na parede. Pode fundar a igreja, protestantes diz. Protestantes diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está. Então pode fundar uma igreja. Mentira, tá falando da igreja que vem aqui. Olha o contexto, tá falando do quê? Ó. Pode ver, ó. Tá falando da igreja. Tanto que você vai pegar o versículo... Deixa me ver. Aonde vai dizer assim... Ó. Eles usam isso aqui também, ó. O versículo, tem um versículo lá, o versículo que vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí, no versículo 18. O mesmo que disse a Pedro: veja a autoridade da igreja de Cristo. Aí, ó. Veja aí. Os protestantes, para tirar a autoridade de Pedro, eles chegam dizendo que a autoridade foi dada. Peraí, calma aí. Pedro é o cabeça dessa igreja que liga. É a igreja que liga. Quando fala a igreja liga, quer dizer que os sucessores de Pedro também ligam. Olha aí. Vamos lá. Se recusá-lo, dizer à igreja. Se recusar, ouvir também a igreja. Caso os protestantes que não escutam a igreja, que Jesus deu autoridade ao magistério dessa igreja, Lucas 10,16. Eis que vos envio, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Então está rejeitando a igreja. Então, o protestantismo já rejeita, já refuta a igreja. Eles perseguem a igreja fundada por Cristo. É a natureza, é a essência protestante, é a perseguição, porque são cauda. Isaías 9. Deus cortou a cauda do corpo. Então a cauda quer, de qualquer jeito, destruir o corpo para ir para a cabeça. Veja, uma cabeça com uma cauda, uma serpente. Não tem jeito. Ou é pelo corpo ou nada. Ó. Sujeito. Se recusar a ouvir, então dizer à igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, ele será o quê? Seja ele para ti como o quê? Como um pagão e um publicano. Ó, meu irmão. Nós somos os que somos fiéis à igreja porque pertencemos à igreja que Cristo fundou. Está dizendo que os que não são fiéis à igreja que Cristo fundou, que não seguem essa fé, é o quê? Pagão. É Fábio que está inventando? Não. Aí ele vai dizer a mesma coisa. Ó. Por que aqui? Porque está falando, isso aqui está falando dos concílios. O que foi decidido nos concílios. Ó. Se alguém recusá-lo, está falando dos concílios. A fundação do capítulo 16 sobre Pedro, a Kefas, está no singular. E eu te digo que tu és pedra no singular. Tu és Kefas. E sobre esta Kefa, tudo no singular, edificarei a minha igreja. A igreja que ele chama, que ele diz que é sua. A minha igreja, tudo no singular. Igreja singular, minha singular, tudo singular. Só que aqui já é concílio. Onde se reúne o líder da igreja com os outros. Como nós vemos o primeiro concílio da igreja, que aconteceu em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. E de lá para cá, contando com aquele, houve 23 concílios, o último foi o concílio Vaticano II. Então aqui está se referindo, protestantes, a concílios. Veja, se alguém tem uma doutrina diferente, se alguém começa a diferenciar, acreditar em coisas diferentes, ele já começa a cair em heresia. Para começar, ele já começa a cair em heresia. Não é? Eu estou provando que é sobre a igreja, não é sobre Cristo aqui. Dizer a Cristo. Se não ouvir a Cristo, que os protestantes dizem, ouvir só a Cristo. Aqui está dizendo ouvir a igreja. Quem está dizendo o texto ouvir a Cristo? Porque Cristo, quem vos ouve a mim ouve. Quem ouve a igreja está ouvindo a Cristo. Lucas 10,16. Aqui faz referência aos concílios. Veja, vamos de novo, ler com cuidado. Se recusá-lo a ouvir,
veja, em questão doutrinária, em questão de fé, dizer à igreja, leva para a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, porque a igreja fará o quê? Um concílio, fará um estudo sobre aquilo. Até mesmo o concílio, houve 23 concílios, para decidir o dogma da Imaculada. Houve concílio para decidir o dogma da Imaculada Conceição. Mãe de Deus também. Então, quer dizer, houve concílios para definir o cânon da Bíblia? Sim, concílio de Nicéia. Está. Agora, as pessoas que recusam os concílios, protestante não tem concílio, porque cada cá por si e o inimigo por todos, né? Não vou dizer o nome aqui. Ó, porque são seitas do inimigo. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. São seitas do inimigo. Veja, se eles recusam o concílio, não aceitam o que foi decidido no concílio, ou seja, a Bíblia com 73 livros, os protestantes não aceitaram o concílio, porque tiraram 7 livros, eles são o quê? Eles são o quê, irmão Fábio? É a Bíblia que está dizendo, eu não. Aqui, ó. Seja para ti, não ouviu a igreja. Não quer saber da igreja. Os protestantes não querem saber da igreja. Aqui, ó. Recusa ouvir. Então, a igreja. Então, eles são para o quê? Para nós? São o quê? Seja eles ou ele para ti como um pagão e um publicano. Não é criação de Fábio. Não é Fábio que está inventando. Eu estou mostrando com Bíblia. E o concílio, tá, o primeiro concílio, está lá, o concílio de Jerusalém, no capítulo 15, que houve uma questão sobre a circuncisão. Sobre circuncidar os neoconvertidos do paganismo, como os judeus queriam, que circuncidasse, que eram como eles que eram circuncidados para ser herdeiros das promessas de Moisés, a lei mosaica. Paulo diz, não vivemos mais da lei, a lei morreu. Está lá tanto no capítulo 3 como no capítulo 5 de Gálatas, Paulo falando isso. Romanos 7, 4. Também em Hebreus. Os irmãos, está explicado? Aí católico sem entendimento diz, é mesmo, olha, não fundou sobre Pedro, não é verdade aqui. Aí anula o versículo 16, o versículo 18 e o versículo 19 da fundação da igreja do capítulo 16 de Mateus. O católico sem entendimento. Aí o protestante vem com isso aqui, ó. Aqui, ó. A igreja de Cristo. Que Cristo fundou sobre ele. Heresia. Aí tanto que segue, ó. O que o concílio decidir, está decidido, ó. Do mesmo jeito da fundação. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra, será ligado no céu. E tudo que desligares sobre a terra, será também desligado no céu. O concílio não aceitou. Fizeram o concílio não aceitou. Por isso que existiu as condenações das heresias na época dos pais da igreja. Gnosticismo, pelagianismo e outras heresias. Santo Inácio, dentro do que falando do pelagianismo, falando do gnosticismo, ele disse, eles não se salvam. Não serão salvos, porque não acreditam na carne e no sangue de Jesus. Santo Inácio, primeiro século da igreja. No ano 107, 100 e pouco. Refutando o gnosticismo. Eles não serão salvos, porque não acreditam na carne e no sangue de Cristo. Quem é o gnosticismo de hoje que não acredita na carne e no sangue de Cristo? Mas é símbolo, é representação. Protestantismo. É o gnosticismo de hoje. Está aqui os pagãos, que recusam a igreja, que recusam os concílios. Está aqui. Quantos hereges não chegam nos meus vídeos falando mal dos concílios? Herege chega nos meus vídeos e quer deixar um negócio claro aqui. Herege chega nos meus vídeos e diz, vocês deveriam fazer um novo concílio para decidir quem é que está certo. Se é a renovação carismática, se é a teologia da libertação, se é os sete vacantistas, se é os tradicionalistas. Vocês têm que precisar fazer um concílio para ver quem é que está certo. Eu quero dizer só uma coisa para os protestantes. A igreja tem sua doutrina definida. Não importa se seja carismático, não importa se seja da teologia da libertação, não importa se seja tradicionalista, se seja preterista, se seja o que for. Se não está de acordo com a doutrina da igreja, já está excomungado automaticamente. Só para ter sua ideia, o Papa condenou a teologia da libertação, tá? Seu desinformado. Sabe? Se você tem uma ideia. Certo? Veja só. Então, tudo que o conselho ligar, o conselho decidir, está ligado do céu. Está ligado do céu. Tá aí, ó.
Quantas pessoas não conhecem de Bíblia e vão falar besteiras? Não conhecem da história, da doutrina. Olha, um irmão colocou ontem no canal Tradição Católica de Debates. Irmão Fábio, eu era um católico jujuba, mas eu encontrei esse vídeo teu, decidi agora mesmo. Vendo esse vídeo, terminei de ver o vídeo, decidi, não quero mais ser católico jujuba. Eu quero ser agora católico que conhece a fé. Eu vou estudar a fé. Você agora vai ser meu professor. Eu vou estudar todos os seus vídeos, quero ser um católico diferente. Não quero mais ser católico jujuba, Maria faz com as outras. Que diz, colocar na minha cabeça que eu estava sem conhecimento nenhum. Agora, fecha, meus irmãos. Tem um testemunho do irmão aqui tão grande. Filho, um testemunho do irmão tão grande que colocaram aqui. O nosso irmão Lucrécio foi lá também dar os parabéns e disse para ele, que belo testemunho. Filho de um pastor, que era tanta coisa. Filho de pastores, tanta coisa na cabeça dele. Deparou-se com o meu vídeo. Eu esqueci o tema do vídeo qual era. Lembrei. As relíquias dos santos. Se você está me vendo aqui pelo canal do ex-protestante, procure a relíquia dos santos. Eu acho que eu coloquei também no canal Tradição Católica Debate a relíquia dos... eu coloquei. Relíquias versus protestantismo. Mas não está lá o testemunho está no vídeo que eu postei no canal do ex-protestante Fábio Pentecoste. Está lá o irmão, um testemunho grande. Irmão Fábio, você agora me acordou para a fé. Isso que Jesus faz, meus irmãos, através da apologética. Quantos protestantes já não depararam durante esses 2 anos que estou aqui no YouTube? Com um vídeo meu do Purgatório salvou um cara que a família toda é protestante, ele já estava indo também para o protestantismo. Quando deparou-se um dia no YouTube com um vídeo do Purgatório que eu tenho aqui de 1 ano atrás. E ele disse, irmão Fábio me salvou. Esse vídeo me salvou. Eu tinha dúvidas, eu estava indo para o protestantismo porque eu tinha dúvidas sobre o Purgatório. Porque eu nunca vi padre explicar, nunca vi ninguém explicar, você explicou exatamente com Bíblia. Porque a minha missão é apresentar tudo com Bíblia, porque é um livro da igreja. Eu mostro tudo com Bíblia, porque o protestantismo só acredita em Bíblia. Não é Bíblia que quer? Toma Bíblia. Foi isso que me ensinaram, dê o veneno, dê a água que o sujeito gosta de beber, só acredita em Bíblia, toma Bíblia. Tá aí. Toma Bíblia. Aliás, São Jerônimo, quando traduziu a Sagrada Escritura, disse, rejeitar as Escrituras é rejeitar o próprio Deus. O que é que a igreja nos diz? Que a palavra de Deus é viva, é palavra de salvação. Claro, aqui não contém a verdade plena, absoluta. Mas é uma seta que aponta para a verdade. Não é a igreja que dá ênfase à Bíblia que salva, a sola Escritura como o protestantismo. Mas é a Bíblia que dá ênfase à igreja, que diz que ela é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. E que eu acabei de mostrar aqui, dando ênfase à igreja. Qual é o versículo na Bíblia que diz que quem não ouvir a Bíblia já está condenado? Não. A Bíblia diz que quem não ouvir a igreja é um pagão, e pagão não entra no céu. Aí, ó. É a Bíblia que diz isso. É por isso que diz, ó, digo-vos ainda, se não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome aqui, ó. Porque pertence a essa igreja, fundada por Cristo. Eles destacam, arranca fora o versículo, fora do contexto, ó. Veja o antes, ó. Para dar as suas más interpretações. Meus irmãos, não esqueça aquele like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Salve Roma! Salve Maria Imaculada Sempre Virgem.